Fala galerinha, vídeo novo aqui no canal. Já vou pedindo para você deixar o seu joinha, se inscrever e assinar o sininho aqui e sei lá o que. Bom, brincadeiras à parte, eu peço desculpa pela qualidade do vídeo e do áudio, porque eu tô tendo que fazer isso no meu celular, porque eu tentei fazer no meu notebook e foi pior ainda, era como se eu estivesse gravando o vídeo com uma torradeira. E dadas as circunstâncias, vai ter que ser assim. Como vocês viram, eu não levo muito jeito para ser youtuber, mas eu vou ter que dar essa aula pelo YouTube para vocês. Agradecer ao Marco aí que me deu essa oportunidade e agradecer a vocês que vão assistir essa aula, mas vocês não têm muita escolha, né? É, Bom, nosso tópico agora vai ser. Deixa eu ler aqui, senão eu vou esquecer. Ciência empírica, lógica, matemática e filosofia. A gente viu no último módulo alguns binômios fundamentais da epistemologia e como uma maneira, ou pelo menos algumas maneiras, de se classificar os tipos de conhecimento que a gente tem, ou pelo menos os tipos de conhecimento proposicional. E nesse módulo a gente vai ver uma maneira que faz uso desse tipo de classificação para classificar as ciências, ou o que a gente chama de ciências, e outros tipos de conhecimento que estão ali mais ou menos na mesma área. E um deles é a filosofia. Então, uma das perguntas que a gente deve conseguir responder no fim dessa sessão é onde a gente deve colocar a filosofia, onde a gente deve classificar ela. A gente deve colocar ela no mesmo potinho que a gente coloca a matemática, a lógica, ou alguma ciência puramente teórica, ou junto com as ciências empíricas, ou uma outra classificação que nenhuma delas. Então, o texto que a gente vai ler não é exatamente sobre essa pergunta, sobre filosofia, mas acho que a gente pode usar ele para responder essa pergunta. Eu acho que é talvez a pergunta mais interessante que a gente pode tirar aqui desse módulo. Uma outra coisa interessante que a gente pode tirar desse módulo é dar uma analisada em como a gente, na universidade no Brasil, classifica os tipos de conhecimento. Que acho que todo mundo que prestou vestibular aí dividia os conhecimentos em áreas como exatas, humanas e biológicas. Eu não sei se ainda é assim, talvez agora tenha uma divisão um pouco mais refinada, como a área da saúde e artes talvez não sejam mais humanas, eu não tenho certeza, faz tempo que eu não vejo isso, mas vocês podem dizer aí nos comentários e aí a gente pode trocar essa ideia depois, nas monitorias, claro, não nos comentários. E comportem-se nos comentários. Vocês podem ver que eu vou ficar olhando um pouco para baixo, porque eu vou seguir minha colinha aqui, porque senão já era. Eu vou me perder tudo e mesmo seguindo a colinha, eu acabo me perdendo às vezes. Que mais? Essa sessão acho que não vai ter o trabalho, necessariamente não precisa ser sobre ela. O trabalho pode ser, é o quinto trabalho, né? Então é um trabalho que vocês vão poder fazer sobre as sessões anteriores, sobre os trabalhos anteriores, para tentar subir a nota, mas se vocês fizerem sobre essa questão aqui, vai ser interessante também, eu recomendo. Que mais? Acho que de recados é só isso, então acho que a gente pode passar para o conteúdo. Bom, o texto analisado é o texto do Hans Hahn, né? Que é um filósofo austríaco que
foi foi um dos grandes expoentes do Círculo de Viena, que é uma tradição filosófica que foi bem breve, assim, na hora que já nasceu, o pessoal já falou, velho, isso aqui não vai dar certo, vamos cortar, cortar aqui já. Mas foi um projeto filosófico interessante e que, assim, gerou alguns debates que permearam o século XX na filosofia ocidental, mais especificamente na filosofia analítica. Bom, o Hans Hahn ele foi um dos fundadores do Círculo de Viena, junto com o Philipp Frank e o Otto Neurath. E ele, na verdade, ele era um matemático, ele não era um filósofo de formação. E acho que os trabalhos mais importantes dele são na matemática e não na filosofia. A importância dele para a filosofia foi como um divulgador de ideias, né? E um proponente de debates. Que o Círculo de Viena, a ideia toda era eles juntarem físicos, matemáticos, filósofos, vários cientistas e discutir temas, debater temas caros a essas áreas e promover algumas ideias que são mais próximas ao que a gente entende hoje como filosofia analítica. Embora acho que muita gente não classifica eles como filósofos analíticos, classificam eles como alguma coisa próxima, mas não filósofos analíticos. Eu acho que essa divisão é uma coisa meio adolescente até, de continentais contra analíticos, é como, sei lá, no meu tempo tinha os emos e os roqueiros de verdade. Os emos eram posers e os roqueiros de verdade eram mais legais que os emos. Então, eu acho que esse tipo de classificação é uma coisa meio adolescente. Ajuda um pouco para você se situar nos debates, mas levar isso muito à risca é meio cringe. Então, tenho isso em mente. Que mais? Uma das coisas importantes dele é que ele foi orientador do Kurt Gödel, que é um dos caras mais importantes para lógica, para matemática, para filosofia da matemática, porque ele mostrou que algumas das metas que os matemáticos tinham no fim do século XIX, no começo do século XX, alguns problemas que eles falavam, a gente tem que resolver esses problemas, eram problemas insolúveis, não tinham como resolver. Então, se o Hans Hahn não teve um impacto direto na filosofia e na matemática talvez ele tenha tido, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso uma vez. Pelo menos, então, ele teve um impacto indireto, porque ele orientou um dos caras mais influentes na história da filosofia da matemática, da filosofia no século XX. Então, pelo menos indiretamente ele teve importância. O Círculo de Viena também é conhecido por outros nomes, como positivismo lógico, ou empirismo lógico, e apesar de ser um grupo de estudiosos no começo do século XX e em Viena, e o nome parecer alguma coisa com positivismo, não tem a ver com o positivismo jurídico que foi desenvolvido na mesma época pelo Hans Kelsen, eu acho, que é o nome. Então, apesar do Kelsen ter uma proximidade, acho que com Moritz Schlick ou algum outro membro do Círculo de Viena, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se alguém é do direito aqui e está assistindo essa aula, as coisas não tem nada a ver, assim. Então, não confundam. Bom, já está dando 10 minutos, eu vou ter que parar e no próximo vídeo eu continuo.